Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É simples, meu irmão. É uma só verdade. Cristo, ele confiou ao magistério. Os pais patrísticos, tem muito protestante destruindo a patrística, diz aos doutores, os mestres que conhecem a patrística, mas a patrística é católica, meu querido. Não tinha uma igreja protestante. Por exemplo, Eusébio Cesareia, ele é bispo. Padres apostólicos, católico. Esse aqui é a segunda edição e o Eusébio Cesareia é a quinta edição. É simples, entender. Aí o cara vai catar a história, como esses doutores. O meu foco é escritura, que a escritura vem do magistério, e os pais patrísticos seguiram de acordo com a pregação dos apóstolos, certo? É simples entender isso. Aí, sim, tem vestígios lá no primeiro século, segundo século, no terceiro século, aí já formou o cano bíblico, com o Papa Damas. Século 3. Aí o cara fala que, não, os pais apostólicos tinham o cano. Meu irmão, não tinha, mentira, é adulteração. A comunidade aos Tessalonicenses tinha todo o Novo Testamento? Não tinha. A comunidade aos Coríntios tinha todo o Novo Testamento? Não, meu irmão, era pergaminho, era imenso, até para se carregar. Mas os caras falam que tem, por quê? Para degrinir a igreja. Por exemplo, outra tática que os caras estão usando é ter católicos. Tem muitos católicos falsos fingindo ser católico. Mas o catecismo não é confiável. Tem muito vídeo circulando aí. Simples, meu irmão. Quem ama a igreja vai crer. Por quê? Quem finalizou, quem definiu? O Papa. O que bate aqui, o martelo aqui, é ligado lá. Os dogmas marianos, os dogmas, a Bíblia católica foi a mando do Papa Damas. Então, liga lá. Simples entender isso. Os pais patrísticos são sucessores. Os bispos são sucessores. Os caras defendiam a igreja. Hoje você vê cada mané dentro da igreja, infelizmente. Cada teólogo, cada doutor, os caras fazem teologia, os caras fazem seminário. E não defende a igreja. Simples entender isso, meu querido. É simples, pô. Olha só que interessante. Você pega em 2 Pedro. Olha só. 3. Três, 16. É que quais fala nesse assunto. Nela há alguma passagem. 2 Pedro 3, 16. É que ele faz em todas as suas cartas, nas quais, nesses assuntos, nela há algumas passagens difíceis de entender. Por isso que tem o magistério, cujo sentido é o espírito ignorantes, poucos fortalecidos, deturba para sua própria ruína, como faz também com as demais escrituras. Olha só que interessante. São os impostores que odeiam a igreja, perturba, destrói a revelação. E tanto o catecismo, as patrísticas e a escritura. Quem são esses? Quem não ama a igreja. Quem são esses que está dentro da igreja? Infelizmente. Você pegar aqui, ó, olha só que interessante. Olha só, Tito 1, 8. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina da fé, como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina, e rebater os que contradiz. Eu, servo Roberto, eu não tenho essa amplitude de conhecer toda a história da igreja. Desde o primeiro século até o terceiro século, ele já definiu o cânon da Bíblia. Em 303 ali, o imperador Constantino já deu culto de liberdade para os cristãos
certo? Em 380, o imperador Teodósio já oficializou a igreja romana estatal ali do Império Romano, mas ela já estava ali em Roma, em 1 Pedro 5,13, Apocalipse 17 ali, a Roma pagã, a Babilônia tinha sede ali, certo? É simples entender isso. É uma só igreja, porque a profecia está sobre Pedro. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Aí tem um jumento falando que o catecismo não é confiável. Eu, Sérgio Roberto, eu acho, poderia colocar mais coisa. Poderia colocar o quê? Um pouco da história. Os primeiros papas, o sucessor de Pedro, lá no primeiro século, segundo século, houve isso, houve aquilo, deveria estar aqui. Para a gente entender um pouco, para a gente poder contradizer esses falsos mestres que usam a patrística, poderia colocar aqui também, mas não. Eu acho a falha é isso. Poderia colocar um pouco da história para a gente entender. Mas tem as patrísticas, que são católicas. E a patrística, se você for pregar ali primeiro século, segundo século, o que se escreveu? A pregação oral dos apóstolos. Foram pregar primeiro, depois escrita, depois organizada. Papa São Damas pega as cartas de Tessalonicenses, aos Colossenses, ao Timóteo, organiza tudo, São Jerônimo revisa, atualiza, para você ter essa biblinha bonitinha hoje, irmão. Certo? Para você perseguir hoje, degrinir a igreja. Se usar, tem protestante? Sim, tem. Sério, tem que amar a igreja? Tem, certo. Mas não é todos. Certo? Se tem protestante usando a Bíblia para degrinir a igreja, é adulteração ou prostituição. Porque não tem como. A Escritura defende a igreja, o catecismo defende a igreja, os pais patrísticos já combateram tantas heresias. Simples entender isso. Certo? Por quê? Vamos estudar um pouco da história. Mas não deixando de lado a Escritura. Porque a história começa ali. Aqui você já vem Atos Apóstolos, aqui, ó. Já é a história do primeiro século. Vem o Espírito Santo sobre a igreja se torna pública, os apóstolos começam a pregar. Aqui, ó, já vê a pregação de São Pedro, oral, porque não tinha o cano no Novo Testamento ainda, porque eles pregavam por inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fez ele lembrar com a convivência do Cristo, que aprenderam do Cristo, e o Espírito Santo inspirava eles. E a pregar, saiu para pregar. Não tinha um cano no Novo Testamento, tinha o Velho Testamento. A Septuaginta, que é a Bíblia com 47 livros. Ou 46, se mais preciso. A Tanakh tinha os 37, que os protestantes usam, certo? Mas não, meu irmão. Nós seguimos a fé dos apóstolos. Aí Luca Banzoli, esses doutores, eles fazem várias manobras, porque a internet tem essa facilidade. Adulterar texto, colocar outro texto fora do contexto, de acordo com a Bíblia que eles fazem, para degrinir a igreja, pô. É simples, pô. É só buscar na história. A Pedro estava em Roma, só buscar na história. Tem como provar. Qual foi a verdadeira igreja que foi edificada pelos apóstolos? É uma só, pô. O protestantismo surgiu em 1517. Ainda é fruto da igreja católica ainda, pô. Martinho Lutero, ele aprendeu tudo da igreja, pô. Ele traduziu a sua Bíblia no alemão porque ele já tinha conhecimento que aprendeu da igreja. Simples entender isso. Mateus 12, 25, toda divisão será destruída. Apocalipse 12, 4, Satanás dividiu a terça parte da estrela do céu. Faça a comparação. Mateus 4, Satanás pregando a palavra para Cristo. E Cristo pregando a palavra para ele. Porque Cristo ele é a própria palavra. Porque Cristo ele é o próprio verbo. Satanás ele é instrumento. Ele era um servo. Que quer combater a palavra contra a própria palavra? Difícil, né? É simples entender isso. Foi confiado à igreja, ao magistério. Sobre ti, Pedro, eu te falei, minha igreja. Quem está falando isso? A própria palavra, que é Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem está falando isso? A própria palavra, é Cristo. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo e os apóstolos começam a pregar a própria palavra, que aprendeu da própria palavra, Cristo. É simples entender isso. Simples entender isso.
Sabe o que eu tô vendo? Tá virando eu não sei, pô. Não tá sendo mais uma evangelização. As pessoas estão se envaidecendo. Eu sou um apologeta, eu refutei fulano, eu refutei ciclano. Não, meu irmão. Vamos pregar a palavra. Vamos defender a amada igreja como a palavra. Ah, mas por que você não... Irmão, eu não vou perder tempo debatendo com esses caras. Não sou mais um perder meu tempo. Eu sei em que eu acredito. Eu acredito na Bíblia. Só. Olha o que eu acredito aqui, ó. Tradição, magistério e escritura. Eu acredito na Bíblia, eu acredito na doutrina da igreja, eu acredito nos pais apostólicos, que todos eram católicos. Eu não acredito no protestantismo, porque o protestantismo é fundamento dos apóstolos. Certo? É fundamento de homens. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É para você entender um pouco o que eu penso. E ponto final. Não vai mudar esse pensamento. Sou apaixonado pela Virgem Maria. Eu sou escravo da Imaculada. Tenho a consagração a mãe do verbo, a mãe da palavra. Porque ela carregou a palavra viva no seu ventre. Inquestionável. A palavra conviveu 30 anos na sua casa. Sem questionamento. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.